Olá pessoal, hoje a gente vai tentar dar uma visualizada e entender o que é o gateway de uma rede. Para que esse cara serve? Então a gente tem uma rede que tem um gateway e aí tem uma certa dúvida, né? O que esse gateway faz, aonde ele tem que estar, o que ele representa para aquela rede. Então a gente vai dar uma olhadinha rápida hoje para tentar entender o que é isso e o que é essa figura dentro de uma rede. Montei um pequeno cenário aqui para fazer uma simulação, onde a gente tem aqui na parte amarela uma simulação da rede da nossa própria casa. Então, eu tenho aqui uma rede onde chega um roteador, eu tenho lá meu provedor de internet que fornece a minha internet, e pode ser uma Velox da vida, pode ser uma internet a cabo, qualquer uma. A gente tem contratação através de um provedor, liga sempre no nosso roteador da nossa casa, e aí pode ser o roteador tanto sem fio quanto eu ligando alguns dispositivos através de cabeamento. Então eu tenho aqui representando a rede da minha casa. Eu tenho do lado de cá o azul uma representação de uma rede como se fosse dentro de uma empresa. Então eu vou ter um servidor, eu tenho uma máquina ligada no meu switch dentro dessa rede, eu tenho aqui também um roteador sem fio que vai atender o Wi-Fi dentro dessa empresa, e aí eu tenho aqui uma ligação de internet nessa empresa. O restante está simbolizando a própria internet aqui. Então eu tenho até aqui um google.com aqui da vida, tá? E aí vamos entender. As máquinas, para que elas possam estar conectadas na rede, elas precisam ter endereços IPs. Então a rede eu vou ter o endereçamento IP. Então aqui na casa eu vou ter uma rede com suas devidas configurações de endereçamento IP que vão estar sendo distribuídas. O provedor, ele tem uma rede que está ligada aqui até a minha casa, rede 180.200.200.024. Eu tenho aqui nessa interface do roteador do provedor, eu tenho o IP 180.200.200.1, e na interface que seria no nosso modem residencial a interface WAN ou a interface da internet, eu tenho um outro IP 180.200.200.2. Esse IP aqui quase sempre fornecido pelo próprio provedor. É uma conexão que já vem do provedor e ele que manda esse endereço IP para o nosso equipamento. Daqui para dentro é a rede dentro da minha casa. Então vai ter uma configuração de IP que eu fiz previamente essa configuração dentro do meu próprio roteador. Então quando a gente pega o roteador de casa, a gente entra lá e configura. O roteador, ele recebe um número de IP para dentro da nossa rede, e ele tem o seu número de IP da sua interface que está para conexão com o provedor. O número de IP que muitas vezes vem até de fábrica, às vezes no roteador, o 926801. Então ele, para a rede interna, recebe um número de IP, o 926801. E ele também distribui endereços IPs através de uma configuração que ele vira um servidor DHCP para todos os equipamentos que ficarem conectados nessa rede. Então eu posso ter uma atribuição por DHCP dentro do roteador. Então todo equipamento que eu conectar nele, aqui dentro da minha rede, ele mesmo fornece um número de IP para esses equipamentos. O notebook aqui ainda não está conectado na rede sem fio. Eu não conectei ainda, a gente vai ver essa conexão. Então dentro do roteador, quando eu venho aqui e abro o roteador, a gente tem até a própria interface gráfica aqui para mexer. Ó, IP da internet, que é aquele IP que está conectando diretamente no provedor. Ele tem aqui. Ele tem o seu endereço IP da sua própria rede, que é a rede interna. Então o endereço IP dele é 192.801. E ele está com o servidor DHCP habilitado para que ele possa fornecer endereços IPs para dentro das redes, da rede no caso, né, para as máquinas que irão se conectar nele dentro da rede. Ok, então vamos ver aqui, ó, PC1. Quando eu clicar no PC1, vem aqui no prompt de comando, igual na nossa realidade, eu posso dar o comando ipconfig e eu tenho as informações de endereço IP. IP address, esse é o IP desse PC1, é o IP que ele recebeu quando ele se conectou ao roteador Wi-Fi aqui, através de cabo, ele recebeu esse IP. A máscara de rede é aquela figura que vai definir para a gente qual a rede aquele cara pertence, qual é a quantidade e a faixa de endereços IPs
daquela rede na qual ele está conectado. Então a máscara ele tem muito essa funcionalidade, ou seja, a própria máscara de subrede, ela é uma utilização para a gente definir qual a faixa de rede daquele IP, ou seja, IP inicial até o IP final, e aí vai fazer todas as configurações ou a utilização de técnica de mascaramento para criação de sub-redes lógicas diferentes. Isso a gente vê em uma outra aula. Ele tem aqui, ó, o tal do gateway, default gateway. Então, o que é o gateway numa rede? Tá? O gateway na rede, ele vai ser o cara que vai interligar redes diferentes, ou ele vai poder segmentar a rede isolando o tráfego dentro de uma área. Então, por exemplo, aqui, o tráfego interno aqui de PC1 para PC0 vai ficar só aqui. O gateway não permite que passe para o outro lado. Porém, se o PC1 quiser acessar lá o site do Google, o que vai acontecer? Aqui eu estou dentro da rede da minha casa. Daqui para cá já é a internet. Se o PC1 quiser acessar o website lá do google.com, ele tem que mandar isso para fora. E para onde que inicialmente ele tem que mandar esse pacote? Para o gateway. Por quê? Porque é o gateway que está interligando a rede interna com a rede externa, que é a rede internet, ou que seria uma outra rede. Então, manda para o gateway, que nesse caso é esse roteador, pode ser um computador configurado, joga para a própria internet. Então, essa é a função do gateway no primeiro momento. Então, nessa rede aqui da casa, todos os dispositivos que se conectarem nesta rede, quem será o gateway para todos esses dispositivos? O endereço IP desse roteadorzinho de casa no IP que conecta dentro da rede. Porque para qualquer tráfego ir para fora tem que passar por ele. Então tem que mandar para o IP 192.168.0.1. Então ele é o gateway de todos os equipamentos dessa rede. De novo, vou lá no PC1, prompt, está lá, ó, default gateway 192.168.0.1, ou seja, o endereço IP do roteadorzinho que liga com a internet. Vou no PC2 agora, mesma coisa, ipconfig é o comando, tá lá. O IP agora, address é outro, é 101, porque o IP dentro de uma mesma rede não pode ser igual. A máscara é a mesma, porque é ela que está definindo qual é a rede, qual é o broadcast, quais as máquinas que fazem parte daquela rede. E default gateway está lá, 192.168.0.1, que é esse roteador. 192.168.0.1 é o roteadorzinho daqui, que é o cara que liga para fora. O laptop. Se eu vier no laptop, vamos abrir aqui também o prompt de comando. Comando ipconfig, está lá digitado. Ele me dá aqui uma configuração de endereço de autoatribuição, não faz parte dessa rede. Uma máscara também. Default gateway 0. Então esse laptop ainda não está conectado nessa rede. Então eu vou conectar ao roteador sem fio através da rede sem fio aqui da casa. Então eu vou aqui no laptop, configuração da rede sem fio aqui. Vou pedir para conectar. Deixa ele encontrar a rede. Encontrou a rede Wi-Fi casa e a da empresa que está lá do outro lado. Vou conectar na da casa. Connect. E aí ele está pedindo a senha da rede. Então a senha está aqui embaixo. Ó, senha Cisco 00. Senha Cisco 00. Conectei. Vamos fechar. Então está aqui agora, simbolizando aqui, a conexão está feita. Então cheguei e conectei meu laptop na rede Wi-Fi da minha casa. Vou novamente voltar aqui no prompt de comando, digitar de novo o ipconfig. E observe que agora, ó, endereço IP 192.168.0.103, antes estava lá 169 alguma coisa. Máscara e o tal do gateway, tá aqui, ó, 192.168.0.1. Ou seja, também será o gateway, o roteadorzinho lá sem fio, através da rede sem fio, que quando ele quiser se comunicar
com qualquer endereço destino que estiver fora dessa rede, da rede da casa aqui, vai mandar para o gateway e o gateway encaminha esse cara para fora, encaminha o pacote, o tráfego para fora. Se a comunicação for interna, não vai para fora. A mesma coisa aqui na rede da empresa agora. Quem vai ser o gateway da rede da empresa? Vai ser o endereço IP 200.200.201, que é o IP que está nessa interface do roteador que liga a rede da empresa com a internet. Então, qualquer dispositivo que estiver conectado nessa rede aqui vai ter o gateway 200.200.201. Mas dentro da empresa eu tenho um Wi-Fi, eu tenho um roteador Wi-Fi. Esse roteador ele está ligando duas redes, digamos que são duas redes dentro da própria empresa. Está ligando a rede 200.200.200.0, que é essa rede aqui, e vai ligar a rede dos equipamentos que se conectarem no Wi-Fi da empresa através desse roteador. Por quê? Porque ele possui um endereço IP nele para dentro da rede, que seria a rede Wi-Fi, e outro endereço para dentro da rede empresa, da rede da empresa. Então ele deve ter aqui um 200 alguma coisa nessa interface. Vamos conferir. Ó, 200.200.202. Então essa interface aqui possui IP 200.200.202 que liga na rede da empresa geral, e todos os equipamentos que se conectarem ao roteador Wi-Fi da empresa vão receber um endereço IP 10.10 alguma coisa, que aí ele vai fornecer um servidor DHCPzinho para todos os equipamentos se conectarem na sua própria rede Wi-Fi, porque ele está funcionando como model router. Já os demais equipamentos que se conectarem diretamente aqui na própria rede da empresa vão estar com endereços IPs 200.200.200 alguma coisa, como por exemplo, servidor aqui, ó, newcursos.com.br 200.200.200.254 é o endereço IP desse servidor. O PC2 é o endereço IP 200.200.200.3. Então, nesses caras aqui, se eu entrar aqui, ó, prompt de comando e o ipconfig, tá lá. Default Gateway 200.200.200.1. Quem é esse IP? É a interface do roteador que liga a rede da empresa à rede da internet. O gateway do newcursos.com.br vai ser a mesma coisa. Se eu vier aqui no prompt de comando digitar ipconfig, a mesma coisa, ó, default gateway 200.200.200.1. Então, para essa rede aqui, o gateway é esse IP. Por quê? Porque é ele que liga a rede interna para a rede externa. Se eu pego o laptop aqui, vou desconectar esse laptop da rede da casa. Vou levá-lo lá para dentro da empresa e vou conectá-lo agora na rede da empresa. Ó, conecta a rede Wi-Fi da empresa, connect. Bom, então ele agora está conectado na rede da empresa. Vamos ver o que mudou. Vou lá no prompt, ipconfig. Olha só, bom que está tudo histórico aqui na tela. Ele continua ainda porque ele não atualizou as informações de endereçamento IP. Eu vou dar um ipconfig /release para liberar toda a configuração de IP que ele tem, porque ele agora está dentro de uma outra internet, uma outra rede na verdade, né? E vou dar novamente ipconfig agora /renew para renovar. Ó, ele agora recebeu uma outra configuração de endereço IP, que é a configuração de endereço IP que está sendo fornecida pelo roteador Wi-Fi da empresa. Como ele está se conectando na rede do Wi-Fi da empresa, a rede do Wi-Fi da empresa é a rede 10.0.0.0/8. Então ele recebe o IP 10.0.0.2. Quem é o seu default gateway? 10.0.0.1. Ó, então ele está se conectando ao Wi-Fi. O IP desse roteador Wi-Fi é o gateway para ele. Então toda vez que ele quiser acessar qualquer endereço de destino diferente
do endereço que está dentro da conexão do próprio roteador Wi-Fi da empresa, tem que mandar para o roteador encaminha para a rede da empresa, e ele, por sua vez, quando ele quiser encaminhar para fora de outra rede, ele também tem um gateway, ou seja, esse roteador aqui, ele também tem um gateway, que é quem? Ó, Default Gateway 200, 200, 201. Então, o gateway para ele é esse endereço IP dessa interface do roteador que liga a rede da empresa para a rede para fora. Então, se o laptop quer acessar google.com, o que ele tem que fazer? Manda para o seu gateway, que é o roteador Wi-Fi da empresa. O roteador do Wi-Fi da empresa, ao receber esse pacote, ele vai verificar qual é a rede de destino. Ah, é o google.com. Está na rede da empresa? Está na rede Wi-Fi? Se estiver na rede Wi-Fi, outro equipamento conectado diretamente a ele aqui, beleza, entrega. Está na rede da empresa? Se estiver na rede da empresa, beleza, vai entregar, tanto para PC2 quanto para New Curso. Mas o laptop quer acessar o google.com. Então, mandou para o seu gateway inicial, o Wi-Fi da empresa recebeu aquele pacote, aquele tráfego que vai ser enviado para algum lugar da rede, analisou. Opa, qual é o destino? Ah, é fora da rede da empresa. É fora das redes que ele conhece. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o seu gateway. Quem é o seu gateway? 200, 200, 201. Que é o endereço IP da interface do roteador que liga a rede da empresa com a rede externa. Então, ele manda para o roteador da empresa. Chegando aqui, aí sim, vai consultar a tabela de rota e sabe o que fazer. E aí ele vai encaminhar para cá. Quando chegar no google.com, esse google.com vai ter que responder devolvendo o que foi requisitado. E aí ele vai ter que, num primeiro momento, mandar para quem? Para o seu gateway, que é o cara que vai ligar para fora. Quem é o gateway da rede na qual aqui, ó, o server google.com está conectado? O gateway é o 12001. Então, se eu vier aqui agora no prompt lá do google.com e der o ipconfig, então tá lá, ó, default gateway 12001. Então, é esse cara. Então, observa que basicamente cada rede vai ter o seu próprio gateway. Então, aqui eu vou ter uma rede. Aqui dentro do Wi-Fi da própria empresa eu vou ter uma outra rede com outro gateway. Então, eu tenho aqui dentro da empresa duas situações inusitadas. Eu tenho os equipamentos que estiverem conectados diretamente aqui na rede da empresa já utilizam o próprio endereço IP do roteador de borda da empresa como gateway. Já se eu tenho equipamentos que se conectam no Wi-Fi da empresa, quem será o gateway para esses equipamentos? O gateway inicial vai ser o endereço IP desse roteador. E esse roteador encaminha para o seu gateway, que também encaminha os pacotes. Então, essa questão do gateway, basicamente é isso. É o equipamento que vai conectar a nossa rede local com a rede de fora. E é para ele que a gente manda, para ele que o dado é enviado para que possa ser repassado para fora. Digamos que vai ser o portão de saída da nossa rede. Também vai ter a função de isolar os domínios, de isolar as redes diferentes, fazer a segmentação da própria rede interna, não permitindo que o tráfego vá para fora desnecessariamente. Então o gateway ele tem essa funcionalidade. Mais uma vez, se eu tirar o laptop daqui agora, volto com ele agora lá para a rede da empresa. Agora eu vou conectá-lo na rede de casa. Desculpa, volto para a rede de casa. Vou conectá-lo na rede de casa agora. Rede de casa, conectei. Aí eu tenho que botar a senha. Lá eu não tinha senha. Senha Cisco 00. Conectei. Então, ele já agora se conectou no Wi-Fi da minha casa. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que ter as configurações de endereçamento IP da rede da minha casa. Se eu tiro daqui e conecto lá no Wi-Fi da empresa, ele tem que ter as configurações de endereçamento IP do Wi-Fi da empresa. Então, mais uma vez, eu vou aqui no prompt. Deixa eu dar um ipconfig para ver se ele atualizou. Errei. ipconfig.
tá lá, ele ainda está com o endereço IP lá do Wi-Fi da empresa. Então, deveria ser automático, mas como não está acontecendo aqui dentro do Packet Trace, eu vou dar o comando ipconfig/renew para renovar o IP. Ok, recebeu o IP da rede da nossa casa agora. Então, tá aqui 192.168.0.103. Ele recebeu esse IP. Quem é o gateway agora? 192.168.0.1. Então, o default gateway dele mudou. Então, de acordo com a rede que ele estiver conectado naquele momento, ele vai ter o seu endereço de gateway sendo modificado. Porém, dentro de uma única rede, o gateway aqui vai ser um cara só. Dentro dessa rede aqui, o gateway é um cara só. Dentro da rede Wi-Fi da empresa, o gateway é um só. A rede da internet aqui do Google, quem é o gateway? Também, para qualquer equipamento que eu conectar aqui, vai ser o gateway 200, desculpa, vai ser o gateway 12001 para aqui na empresa do google.com. E com isso a gente vai ficando por aqui. Uma breve explicação do que é o gateway, tá? Qualquer dúvidas, mandem e-mail e aquele abraço.